Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 1º de abril. Estamos aí encerrando a 5ª semana do tempo da Quaresma. Estamos iniciando o mês de abril, já encerrando a última semana desse tempo quaresmal. Estamos aí nas vésperas do Domingo de Ramos e então para o início da Semana Santa. Então, com muita alegria, vamos agora preparar o nosso coração para viver o ápice desse tempo quaresmal, para viver a semana onde o nosso coração, de fato, ele experimentará a paixão do Senhor, experimentará o ato de amor concreto, experimentará então aquilo que é o grande sentido da encarnação de Jesus, a sua morte e ressurreição. Deixemos, meus irmãos, o nosso coração pronto, o nosso coração ser conduzido agora nesse tempo de graça, Nos preparamos durante 40 dias para vivermos esta experiência da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos nessa semana as 7 dores de Nossa Senhora e agora vamos entrar nesta semana onde vamos viver as dores de Jesus Cristo, para experimentarmos então a paixão do Senhor. Então, que hoje, que ao longo desse dia, que esta semana, possamos ter o nosso coração cada vez mais nesse ato de silenciar e de olhar para dentro de nós, de olhar para o nosso coração. Ao longo desta quaresma, meu irmão, minha irmã, o que você precisou vencer, o que você buscou vencer, qual foi seu objetivo, no sentido de uma conversão, de uma melhoria, de um pecado que precisava ser vencido, precisou ser vencido, precisou ser renunciado, Olhar para dentro de nós e ver aquilo que foi o nosso propósito ao ser alcançado nesta quaresma e nos preparar durante toda esta semana para nos colocarmos aos pés da cruz de Jesus e deixar que tudo isso possa ser enterrado, possa ser crucificado com Jesus e nós possamos renascer com Ele para uma vida nova. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor hoje, palavra qual esta que começam então a tramar, começam então de forma mais concreta a buscar a morte de Jesus, a matarem Jesus. Que você possa deixar que esta palavra possa entrar, adentrar no seu coração, na sua vida e ao longo desta semana, mais ainda se preparar para experimentar a morte, para experimentar também a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos a morte dos nossos pecados, a morte do homem velho, a morte daquilo que fere, daquilo que nos afasta do coração de Jesus. É isso que buscamos, é isso que queremos, colocar aos pés da cruz para que seja crucificado aquilo que nos leva para longe de Jesus, ou melhor, e também aquilo que nos faz crucificar Jesus. Não queremos crucificar Jesus, não é isso que buscamos, não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso propósito, mas o nosso propósito é sermos crucificados com Jesus. Somente passando pela cruz vamos ser capazes de alcançar a ressurreição, de alcançar a vida eterna. A morte é esta passagem desta vida para a outra vida, a passagem para a vida eterna. Só é possível alcançar a vida eterna se passarmos pela morte nesta vida. Então, meus irmãos, que nesta semana possamos buscar mais concretamente, objetivamente, esta morte em Cristo, esta passagem
desta vida para a vida eterna, para a ressurreição. Cristo venceu a morte. Cristo nos deu a capacidade de também alcançarmos a vida eterna, e em Cristo somos também capazes de vencer a morte. E ao longo desta quaresma nos preparamos para isto, em penitência, em oração, também em esmola, em caridade. Foi um tempo e é sempre um tempo para nos penitenciar, para violentar a nossa carne, violentar o nosso desejo, assim como o próprio Jesus Cristo diz: o reino dos céus é dos violentos, o reino dos céus é arrebatado às forças, e são os violentos que o conquistam, aqueles que têm coragem de lutar contra os próprios desejos, de violentar-se a si mesmo, para deixar que a graça de Deus tome o nosso coração, tome o nosso ser, para que o nosso espírito tenha força em união com Cristo. Para isso é preciso sim violentar em penitência, em jejum, a nossa carne, o nosso corpo, para que o nosso espírito alcance a Cristo em nós e não sejamos conduzidos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelo nosso querer. São inúmeras vezes quando damos ouvidos à nossa vontade, ao nosso querer, e aí nos perdemos na nossa caminhada, nos perdemos por onde queremos ir, nos perdemos, ou melhor, perdemos a Cristo como ponto de vista, como aquele que nos direciona, como aquele que nos conduz. Nesse tempo, foi tempo de também guardar o nosso coração em oração, recolher o nosso coração em oração, sempre buscando a Jesus aonde Ele está, buscando Cristo por onde Ele estiver, e Ele está em todo lugar. A nossa vida é uma constante oração e deve ser uma constante oração, um constante diálogo com Cristo, principalmente interiormente, com o nosso físico também. Aí é o que dá sentido à penitência, é o que dá sentido ao jejum, senão se torna só um mero esforço, um esforço sem sentido. E mais ainda, se não colocamos Cristo, se não damos sentido na oração, não temos a capacidade de darmos continuidade aos nossos propósitos. Não somos capazes de ter a força e a decisão para violentar o nosso corpo, para agir contra a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Por isso, na oração, é na oração que colocamos sentido a tudo que fazemos, colocamos sentido às nossas penitências, à nossa oração. Colocamos sentido nas nossas ações, também em bem para o outro, no sentido da esmola, e aí seja algo material, que ajudamos alguém, que damos a alguém, ou seja, no sentido de termos um olhar caridoso, de termos um olhar compassivo, de ao longo do nosso dia nos depararmos com pessoas e simplesmente dar um minuto de atenção para poder ouvir, para poder escutar, dar uma palavra de amor. Tudo isso tem sentido na oração. E é nesse sentido de colocarmos Jesus em tudo. Ao longo dessa quaresma, vivemos esse tempo de deserto, esses 40 dias de deserto, mas colocando Jesus como o centro de tudo. Colocamos Jesus como o sentido de tudo. E agora é hora de entrarmos na semana maior, no tempo maior, aonde vamos começar acolhendo Jesus com festa nesse domingo de Ramos. Vamos celebrar a entrada de Jesus na nossa vida. Jesus que entra na nossa vida, vamos acolhê-lo com festa. Vamos acolhê-lo com tamanha alegria. E aí, assim, logo vamos também celebrar a instituição da Eucaristia. Vamos celebrar Cristo que se faz presente na Eucaristia, Cristo que se dá no pão, Cristo que se dá no vinho.
Vamos celebrar também a instituição do sacerdócio. É tempo, meu irmão, esse tempo é tempo de, nos detalhes, nos unirmos a Jesus Cristo. Agora é a hora. Aquilo que buscamos, nos preparamos durante todo esse tempo, é hora de buscarmos concretamente. É hora de vivenciarmos concretamente. E aí também experimentarmos a paixão do Senhor. A maior experiência que Cristo nos proporciona de experimentarmos, de vivermos. O maior presente que Deus dá à nossa fé. A capacidade de vivermos a paixão do Senhor, de morrermos com o Senhor, de carregar a sua cruz, de viver o Calvário com Cristo, o Calvário onde vamos enterrar as nossas misérias, enterrar o homem velho e viver o novo na ressurreição de Jesus e viver o novo com Cristo. Agora é tempo. Eis o tempo de viver toda essa experiência maravilhosa, experiência a qual nos preparamos durante todo esse tempo, durante esses 40 dias. Agora mais ainda, vamos nos lançar em oração, em penitência, em esmola, para alcançarmos a Cristo, para alcançarmos a sua morte, a experiência da morte e a experiência da ressurreição. Que Cristo nos leve a esta experiência. Vamos para um breve intervalo e na sequência vamos meditar o Evangelho de hoje. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 1º de abril. Estamos aí na 5ª semana do tempo comum. E estamos às vésperas, então, do início da Semana Santa. Hoje estamos encerrando a última semana desse tempo quaresmal. E agora vamos iniciar, então, com o Domingo de Ramos, a Semana Santa. E nos preparar para viver, então, a experiência da morte e alcançarmos a vida eterna, a morte em Cristo, e em Cristo alcançarmos a ressurreição. E a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão de hoje, está no Evangelho de São João, no capítulo 11, do versículo 45 ao versículo 58. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara.
Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era um dos sumos sacerdotes daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era um sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha no deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No começo desse trecho, os sumos sacerdotes eles se reúnem para então tramar a morte de Jesus. E eles dizem que Jesus multiplica, né, os milagres. Em algumas traduções diz que Jesus dá muitos sinais e o povo crê nele. E o povo acredita nele, isso faz com que o povo acredita nele. Jesus dá sinais. E aí nós nos perguntamos, mas que sinais que Jesus dá? Sinais, então, do reino dos céus. Sinais, então, de que ele é o Filho do Homem. Ele é aquilo que ele pregou durante todo esse tempo, aquilo que ele anunciou durante esse tempo. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ele é aquele que dá a vida. Quem crê, mesmo que morra, viverá. Então, Jesus ele falava tudo aquilo que ele era, falava qual o sentido da sua vinda e com suas ações ele mostrava aquilo que ele dizia. Ele mostrava quem ele era. E quanto mais ele dava sinais, quanto mais ele realizava milagres, quanto mais ele realizava os seus feitos, mais o povo acreditava nele. E os sumos sacerdotes tinham então medo de que o povo cresce, acreditasse totalmente em Jesus, e então viessem os soldados romanos e destruíssem o templo deles, destruíssem aquilo que eles chamam o seu lugar de oração. Né? Então eles começam a tramar a morte de Jesus, porque Jesus que se revela, a verdade que vai se revelando, e o povo vai acreditando, isso incomoda a eles. Isso, de uma certa forma, é uma ameaça para eles, porque pode ser tirado o seu templo de oração, o templo onde eles vivem seguramente, né? O templo, o lugar onde eles são exaltados, o lugar onde eles são vistos com boa imagem, vistos com bons olhos, onde eles são quase que colocados no lugar de Deus, se colocam no lugar de Deus. Então, Jesus, que é a verdade que vai se revelando e o povo acreditando nele, então isso gera uma ameaça para eles. Então eles começam a se questionar, então o que devemos fazer, como devemos proceder diante disso, qual a nossa ação, o que devemos fazer. Então Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, então ele profetiza, né? Será que não percebem que é muito mais viável, convém muito mais que um só homem morra do que toda a nação pereça? São belas palavras que Caifás diz diante disso. E olhando, né, para o sentido da vinda de Jesus, né, olhando para a história, para o plano de salvação, de fato é isso que Caifás diz. Só que
ele não fala essas palavras, ele não diz essa frase voltado no sentido do plano da salvação. E ele nem fala dizendo por si mesmo, né? Nem fala no sentido de doar a sua vida para o bem da nação, né? Para que a nação não pereça, mas que só um. Ele não diz isso pensando em si, pensando em entregar-se. Mas ele diz isso pensando na morte de Jesus, pensando muito mais que na morte de Jesus o seu lugar de conforto seja preservado, do que pensando na salvação do povo, pensando na libertação do povo da escravidão do pecado. Pensa muito mais em si. E meus irmãos, quantas vezes as nossas ações, os nossos projetos são muito mais pensando em guardar o nosso conforto, guardar o nosso lugar de conforto, do que pensando no bem de todos. Inúmeras são as vezes que nós agimos pensando em guardar aquilo que é bom para nós e nos esquecemos, né, daquilo que pode ser bom para todos. Não queremos nos sacrificar. Inúmeras são as vezes que colocamos, às vezes até em sacrifício, a vida do outro, para que o nosso conforto ele seja preservado. Então Caifás faz uma profecia, né? Uma profecia pensando no seu bem, pensando no seu conforto, mas de uma certa forma aquilo que de fato iria acontecer. Um só homem que morre evitando que a nação inteira pereça, que toda uma nação pereça. E não só para isso, mas para também reunir os filhos de Deus dispersos. Para reunir os filhos dispersos. É uma profecia que Caifás faz, é algo que de fato vai acontecer, que tem que acontecer, mas obviamente que não é dito conhecendo o sentido, o plano da salvação, pensando muito mais em si. Mas aqui vemos que Deus, até mesmo no meio de tantos egoísmos, tanta frieza, no meio de tanto pensar em si mesmo, Deus ele tira algo maior. Deus ele tira um bem muito maior. Aqui, pela boca egoísta de Caifás, é anunciado um projeto de salvação. É anunciado o plano de salvação. Óbvio que sem ter tanta consciência daquilo que Jesus, do sentido da vinda de Jesus. Então, um homem que morre pelo seu povo. Essa é a profecia anunciada por Caifás. Um homem que há de morrer pelo seu povo. Um homem que há de vencer a morte, para que a nação não pereça, para que a nação alcance a vida. Um só deve morrer para não perecer toda a nação. E essa morte significa vencer a própria morte. Essa morte significa Cristo que vence a própria morte e dá aos filhos dispersos a graça de também nele vencer a vida. Eu sou a vida e quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E é preciso passarmos por esta morte, pela morte do nosso corpo, a morte do nosso físico, para alcançarmos a vida, para podermos viver. É preciso passar por esta experiência. É preciso viver esta experiência para alcançar a vida. E então Cristo se entrega, Cristo se lança no madeiro, é erguido no madeiro, para juntos também sermos erguidos, nos doando inteiramente, para que possamos também alcançar
a ressurreição, para que possamos alcançar a vida. E durante todo esse tempo quaresmal nos preparamos para isso. Durante esses 40 dias nos preparamos para viver essa experiência de passarmos pela vida, de caminhar com Jesus. É hora de caminhar com Jesus todo o trajeto, carregando a sua cruz, não só olhando, mas carregando a cruz de Jesus. É hora de, ao Cristo ser erguido no madeiro, no Calvário, não só olhemos, mas também sejamos erguidos com Cristo, não para sermos exaltados, mas para passar pela experiência de uma conversão e alcançar a vida eterna. Que nesta semana, meu irmão, minha irmã, você alcance essa experiência de passar da morte para a vida em Cristo. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.